O ar sumiu dos meus pulmões. Fiquei parada no corredor, com a mão no corrimão de madeira escura, sentindo o frio subir pela palma da minha mão e gelar meu corpo inteiro. A porta da cozinha estava só encostada, e as vozes deles vazavam por aquela fresta como um veneno lento. A voz de Patrícia, minha nora, fria, cortante, sem um pingo de emoção. Aquela casa enorme, poderíamos resolver tudo, Gustavo. É a nossa chance. O apartamento está pequeno, as dívidas estão no nosso pescoço. Silêncio. E então a voz do meu filho, meu único filho, fraca, covarde. Mas a mamãe, ela ficaria arrasada. É a casa dela, a vida dela está toda aí. Eu fechei os olhos. Agonia. Uma ponta de esperança, um fiozinho de luz. Mas Patrícia o cortou sem piedade. Ela já está velha, Gustavo. Em um bom asilo, terá companhia, cuidados. Não é como se fosse uma prisão. Pensa no Felipe, no nosso futuro. Velha. A palavra ecoou na minha cabeça. E o pior de tudo? O pior de tudo foi a data. Hoje, meu aniversário de 70 anos. Eu estava lá em cima, no meu quarto, terminando de me arrumar, passando meu batom vermelho, o mesmo que meu Marcos dizia que iluminava meu rosto. Eu estava cheia de uma expectativa boba, infantil, esperando a tal festa, surpresa, que eles tinham organizado para mim. A humilhação me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu me enfeitava para eles, eles planejavam como se livrar de mim, como me remover. Lágrimas quentes começaram a descer pelo meu rosto, borrando a maquiagem que fiz com tanto cuidado. Enxuguei rápido, com as costas da mão. Ninguém podia ver. Ninguém podia desconfiar. Eu precisava descer, sorrir, fingir que meu mundo não tinha acabado de desabar. Respirei fundo e desci as escadas, um degrau de cada vez, como se estivesse caminhando para a minha própria execução. Quando apareci na sala, os gritos de surpresa soaram falsos, vazios. Os abraços eram ocos. O bolo que Patrícia trouxe com um sorriso largo tinha aquele cheiro forte de essência artificial. Ela nunca se deu ao trabalho de assar um bolo para mim. Comprado, claro, para resolver logo. Tudo na vida deles era para resolver logo. Eu olhava para os rostos de Gustavo e Patrícia enquanto eles cantavam parabéns, e eu via. Por trás dos sorrisos forçados, eu via a ganância. O jeito que os olhos de Patrícia corriam pelos meus móveis, pela minha cristaleira, fazendo um inventário do que poderiam vender. O jeito que Gustavo evitava me olhar nos olhos. Meu neto, Felipe, meu único raio de sol, estava ali, mais distante, o rosto iluminado pela tela do celular, vivendo em um mundo que não era o meu. Ele era a desculpa, a justificativa para a crueldade deles. E então, no meio do barulho, uma imagem invadiu minha mente, tão nítida que doeu. Gustavo, com uns 5 anos, queimando em febre. Eu, sentada na beirada da cama dele, noite após noite, trocando a toalha molhada na sua testa, sentindo suas mãozinhas quentes segurando a minha com força, como se eu fosse a única coisa que o mantinha seguro no mundo. Eu me lembro de ter feito uma promessa silenciosa a Deus e a mim mesma. Eu sempre o protegeria. Eu nunca, jamais o abandonaria. Que piada cruel! A mãe devota que passou noites em claro se transformou na velha inútil que atrapalha os planos. A dor era tão física que precisei me apoiar na mesa. A voz de Patrícia, da conversa que eu ouvi, voltou a martelar na minha cabeça, se sobrepondo ao som da festa. Ela não vai sentir falta de nada, apenas não vai mais atrapalhar nossos planos. Atrapalhar. Eu sou um estorvo, um objeto a ser descartado. Sorri para a foto, assoprei as velas e fiz um desejo. Mas não era um desejo de felicidade ou de saúde. Era um desejo de força. Porque eu sabia, naquele exato momento, que a guerra pela minha dignidade tinha acabado de começar. A festa acabou. O silêncio que ficou na casa era mais barulhento que a música e as conversas de antes. Era um silêncio oco, pesado, que se instalava nos cantos e debaixo dos móveis. Olhei para o pedaço de bolo que sobrou na mesa da cozinha, a cobertura de glacê branco começando a suar, parecendo triste e abandonado, como eu.
Patrícia e Gustavo se foram com beijos rápidos na minha bochecha e promessas de voltar no dia seguinte para ajudar a arrumar a bagunça. A ironia era tão grossa que eu quase conseguia tocá-la. Eu não arrumei nada. Subi as escadas devagar, cada degrau um esforço. Sentei na poltrona do meu quarto, a mesma onde eu costumava ler para Gustavo quando ele era pequeno, e deixei a escuridão me envolver. A dor aguda do choque inicial, daquela conversa ouvida atrás da porta, começou a se transformar em outra coisa. Uma curiosidade mórbida. Uma necessidade de entender. Como chegamos a este ponto? O amor não se transforma em desprezo de um dia para o outro. É um apodrecimento lento, uma corrosão silenciosa. E a minha mente, teimosa, começou a rebobinar a fita da minha vida, procurando os sinais. Os sinais que eu, por amor, por medo, por conveniência, escolhi ignorar. A primeira imagem veio nítida, de quase 10 anos atrás. Marcos tinha partido há pouco tempo, e o luto era um casaco pesado que eu não conseguia tirar. A casa parecia imensa, vazia. Gustavo, sempre solícito na época, sentou-se comigo na mesa da cozinha, segurando minha mão. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com contas, com banco, com nada disso agora. Deixa que eu cuido de tudo. É muita coisa para a senhora lidar. Parecia um gesto de amor, de cuidado. E eu, frágil como estava, aceitei. Entreguei a ele o controle, a senha do banco, os talões de cheque. Entreguei a ele a chave da minha independência e nem percebi. Poucos meses depois, veio o primeiro pedido. Ele chegou com uma pasta cheia de papéis, os olhos brilhando com uma ambição que eu confundi com esperança. Um negócio de importação, uma oportunidade única. Só preciso de um empurrãozinho inicial, mãe, um empréstimo. Eu devolvo tudo com juros, a senhora vai ver. Eu hesitei. Marcos sempre foi tão cuidadoso com o dinheiro, mas o olhar de Gustavo era o mesmo de quando ele era menino e me pedia um brinquedo novo. Como dizer não? Para ajudar, vendi o colar de pérolas que minha mãe me deu no meu casamento. Lembro do peso dele na minha mão antes de entregá-lo ao joalheiro. Frio, maciço. Justifiquei para mim mesma que joias eram só coisas, que o futuro do meu filho era o que importava. O negócio, claro, não deu em nada. O dinheiro sumiu, e eu nunca mais toquei no assunto. De tristeza. O primeiro tijolo da minha ruína tinha sido colocado por mim mesma, e então, há uns 5 anos, Patrícia entrou em cena. No começo, um encanto. Trazia flores, me chamava de mãezinha, elogiava minha comida. Eu, carente de afeto feminino, a recebi de braços abertos. Aos poucos, o encanto deu lugar a uma praticidade cortante. A primeira invasão foi sutil. A suíte de hóspedes no andar de baixo, que eu usava para minhas costuras e para guardar as lembranças de Marcos. Sogrinha, o Gustavo trabalha tanto em casa, coitado. Aquele cantinho no quarto deles é tão apertado. Se a gente transformasse a suíte num escritório para ele, ia dar um ar tão mais profissional, ia ajudar tanto nos negócios dele. O argumento era sempre o bem-estar do Gustavo. E eu, mais uma vez, cedi. Vi minhas caixas de tecido, minhas fotos, meus livros antigos serem empilhados e levados para o quartinho dos fundos, um lugar úmido e sem vida. O cheiro de lavanda e de papel antigo foi substituído pelo cheiro forte, químico, dos produtos de limpeza que Patrícia gostava de usar. Meu espaço encolheu. E eu deixei. A terceira lembrança doeu mais. Há 3 anos. As dívidas deles já eram uma bola de neve. A conversa dessa vez foi mais dura. Foi na varanda, num fim de tarde. O sítio de veraneio, o refúgio que Marcos e eu construímos com tanto sacrifício, o lugar onde ensinei Felipe a pescar. Mãe, a senhora quase não vai mais para lá. É um dinheiro parado, só dando despesa. Gustavo começou. Sem jeito. Patrícia foi mais direta. Pensa no futuro do Felipe, sogra. Com o dinheiro da venda, a gente podia garantir a faculdade dele, dar uma vida melhor para ele. É um sacrifício pelo seu neto. A chantagem emocional. A arma mais covarde e mais eficaz. Vender aquele sítio foi como arrancar um pedaço da minha história. Lembro de assinar os papéis na imobiliária,
a mão tremendo. O dinheiro entrou na conta deles numa segunda-feira. Na sexta, já tinham trocado de carro. O dinheiro, mais uma vez, evaporou. E a faculdade do Felipe ainda estava longe. Depois vieram as pequenas humilhações, os cortes diários que sangram a alma aos pouquinhos. Há uns 2 anos, num almoço de domingo com outros parentes, eu contava uma história da infância de Gustavo, rindo. Patrícia me interrompeu no meio, com um sorriso condescendente. Não foi bem assim, sogrinha. A senhora está confundindo as datas. Isso foi em outro ano. Gustavo não disse nada. Apenas baixou os olhos para o prato. Senti meu rosto queimar. Senti-me diminuída, como uma velha caduca que já não sabe o que diz. Começaram a me excluir de eventos. Um casamento de um amigo do trabalho de Gustavo. Ah, mãe, vai ser muito tarde, muito barulho. A senhora ia ficar exausta. A gente vai e conta tudo depois. Eu me tornei um fardo social, a velhinha que não se encaixava na vida moderna e agitada deles. E eu, para não causar problemas, concordava. Sorria e dizia que preferia ficar em casa. Cada sorriso era uma pequena morte. O último sinal, o mais claro de todos, veio há 6 meses, a grande reforma. Patrícia decidiu que a casa precisava ser modernizada. Aurora, com todo respeito, mas essa decoração está tão parada no tempo. Esses móveis escuros, esses tapetes, deixam o ambiente pesado. Ela falava dos móveis que Marcos e eu escolhemos juntos, da poltrona que ele mesmo lixou e envernizou. Ela queria pintar tudo de branco, trocar o meu sofá de veludo por um de couro sintético, jogar fora a minha cristaleira. A gente precisa deixar a casa mais clean, mais funcional, ela dizia. Foi quando a conversa sobre facilitar as coisas começou. E se um dia a senhora precisar de mais cuidados, sogra? Numa casa com menos coisas, com mais espaço, seria mais fácil para uma cuidadora se locomover. A semente do asilo. Plantada ali, na minha frente, disfarçada de preocupação. Cada uma dessas lembranças era um golpe. Eu via agora, com uma clareza que me cegava, o padrão. A exploração financeira, a invasão do meu espaço, a chantagem emocional, a desmoralização pública e, por fim, o plano de descarte. E em cada uma dessas etapas, eu fui cúmplice. Cúmplice com meu silêncio, com minhas desculpas. É só uma fase. Ele está tentando se encontrar. Ela só quer o melhor para ele. O amor de mãe tinha me transformado numa tola. As lágrimas que eu segurei durante a festa agora desciam sem controle, quentes, amargas. Mas não eram mais lágrimas de pura tristeza. Havia raiva nelas. Uma raiva fria, cortante. A dor da traição ainda estava ali, no fundo do peito, mas por cima dela, uma nova camada se formava. Uma camada dura, resistente. Era a minha dignidade, ferida de morte, que se recusava a morrer. Eles achavam que eu era fraca, senil, fácil de manipular. Eles me viram como um problema a ser resolvido, um objeto a ser movido. Mas eles se esqueceram de quem eu sou. Eu sou a Aurora. E o sol, mesmo depois da noite mais longa e escura, sempre volta a nascer. O resto da festa passou por mim como a paisagem do lado de fora de um trem em alta velocidade. Um borrão de rostos, de vozes, de risadas que não me alcançavam. Eu sorri, agradeci os presentes que mal olhei, abracei pessoas que amo, mas sentindo como se meu corpo fosse uma casca oca e a verdadeira Aurora estivesse a quilômetros de distância, assistindo a tudo de um lugar frio e escuro. Cada parabéns, cada muitos anos de vida, soava como uma piada de mau gosto. Anos de vida para quê? Para ser um fardo? Para ser encaixotada e despachada para um depósito de velhos? Cortei o bolo, o glacê doce demais, a massa seca. Forcei uma garfada para dentro da boca e o gosto era de cinzas. Olhava para Gustavo, meu filho, e ele não conseguia sustentar meu olhar por mais de 2 segundos. Desviava os olhos para o chão, para o teto, para o copo na sua mão. A covardia dele era quase palpável, uma névoa espessa ao redor dele. Já Patrícia?
Patrícia era a rainha da festa. Circulava, sorria, oferecia mais bolo, mais bebida. A anfitriã perfeita no covil do lobo, se certificando de que o cordeiro estava confortável antes do abate. Quando o último convidado se foi, a casa mergulhou num silêncio que doía nos ouvidos. Um silêncio cheio dos fantasmas das conversas, dos planos sórdidos. Eles se despediram na porta. Patrícia me deu um beijo estalado na bochecha, o perfume dela doce e enjoativo. Descanse bem, sogrinha. A senhora merece. Amanhã a gente passa aqui para ajudar a arrumar essa bagunça. A palavra bagunça ficou suspensa no ar. A bagunça era eu. Eu era a bagunça que eles precisavam arrumar. Gustavo murmurou um "Boa noite, mãe", a voz embargada, e saiu rápido, sem me olhar. Ele sabia. O culpa. No fundo daquele poço de fraqueza, ele sabia a dimensão da canalice que estava cometendo. Fechei a porta e me encostei nela, o corpo finalmente cedendo. A adrenalina que me manteve de pé durante a festa se esvaiu, e no lugar dela ficou um cansaço profundo, uma dor que vinha da alma. Subi as escadas me agarrando ao corrimão, não porque minhas pernas estivessem fracas, mas porque o mundo parecia ter perdido o equilíbrio. Cada degrau era uma vitória. Entrei no meu quarto. O meu quarto. O mesmo quarto que dividi com Marcos por quase 40 anos. O cheiro dele ainda estava ali, fraco, quase imperceptível, no seu lado do armário que eu nunca mais mexi. A poltrona onde ele lia o jornal todas as manhãs. A penteadeira que ele me deu no nosso primeiro aniversário de casamento, dizendo que uma rainha precisava de um trono. Tudo ali contava a nossa história, a nossa vida. E eles queriam apagar tudo isso, pintar de branco, vender, transformar em dinheiro para pagar por carros novos e jantares caros. Meu santuário seria violado, leiloado. Sentei na beirada da cama, a mesma cama onde Gustavo nasceu, com a ajuda de uma parteira, numa noite de temporal. A mesma cama onde chorei por semanas quando Marcos se foi. O peso dos meus 70 anos desabou sobre mim. Não o peso da idade, mas o peso dos sacrifícios, das renúncias, do amor incondicional que eu dediquei a um filho que agora me via como um empecilho. A dor era física. Um nó na garganta que me impedia de respirar, uma pontada aguda no peito. Senti náuseas. Uma mãe é, por natureza, um porto seguro. Mas quem seria o meu porto quando meu próprio filho me atirava ao mar? Foi nesse momento, no fundo do poço da dor e da humilhação, que algo aconteceu. Não foi um barulho alto. Foi um estalo, silencioso, mas definitivo. Como um galho seco que finalmente se parte sob o peso da neve. A passividade, a esperança boba de que eles mudariam, o medo paralisante de ficar sozinha, tudo isso se quebrou. Virou pó, e no lugar restou uma clareza cortante, fria como gelo. Não havia mais margem para dúvidas, para desculpas, para o "talvez eu tenha entendido errado". Eles não me viam como mãe, nem como avó, nem como pessoa. Eu era um problema financeiro com data de validade. Um objeto a ser descartado. As lágrimas pararam de escorrer. Levantei a cabeça e olhei para o meu reflexo no espelho da penteadeira. O rosto estava cansado, marcado pela idade e pela dor recente. Mas os olhos... Meus olhos estavam diferentes. A névoa da tristeza tinha se dissipado e no lugar dela havia uma chama. Uma chama de indignação. Uma chama de dignidade ferida que se recusava a apagar. Eu não era uma velhinha senil e inútil. Eu era Aurora Medeiros. A mulher que enterrou o amor da sua vida e continuou de pé. A mulher que criou um filho com as próprias mãos, que enfrentou crises financeiras, perdas, doenças. A mulher que construiu aquele lar, tijolo por tijolo, com amor e sacrifício. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Eles olharam para os meus cabelos brancos e viram fraqueza. Eles ouviram minha voz suave e ouviram submissão. Eles me subestimaram. E esse, eu jurei para o meu reflexo no espelho, seria o maior erro da vida deles. A guerra não tinha acabado de começar. A guerra tinha acabado de virar. E agora,
Era eu quem ditava as regras. As primeiras horas daquela manhã de ressaca moral foram as mais claras da minha vida. Não dormi. Fiquei sentada na poltrona do quarto, vendo a escuridão lá fora dar lugar a um cinza pálido e depois a um azul doente, enquanto a minha cabeça trabalhava numa velocidade que eu não sabia que ainda tinha. Eu não sentia mais a dor aguda da facada. O que sentia era o frio do aço. E com esse frio veio uma clareza absoluta. Eu repassava a conversa deles na minha mente, de novo e de novo. Não como uma vítima, revivendo a dor, mas como uma investigadora, analisando cada palavra, cada pausa. A frieza de Patrícia, a fraqueza de Gustavo, a forma como usavam o nome do meu neto, Felipe, como um escudo para a ganância deles. A reforma da casa, as perguntas disfarçadas sobre a minha saúde, a insistência para que eu descansasse mais. Não eram sinais que eu ignorei. Eram peças de um quebra-cabeça que eu, por amor, me recusei a montar. Agora, a imagem estava completa, nítida e monstruosa. Minha primeira vontade foi a mais primitiva. Descer quando eles chegassem e cuspir toda a verdade na cara deles. Gritar, expor a canalice, fazer um escândalo. Mas, no meio do turbilhão de raiva, uma lembrança calma me visitou. A voz do meu Marcos, baixa e firme, como sempre era nos momentos de crise. Aurora, a raiva é um cavalo cego. Corre muito, mas não sabe para onde vai. A sabedoria vai a pé, mas sempre chega no lugar certo. Respirei fundo. Raiva, sim. Uma raiva justa, que queimava no meu peito e me dava força. Mas cegueira, nunca mais. Eu não daria a eles o prazer de me ver descontrolada, de me chamar de velha, louca e senil. Eles queriam que eu agisse com o coração. Eu agiria com a cabeça. Precisava de um plano. Um plano que não fosse sobre vingança, mas sobre justiça, sobre restaurar a ordem natural das coisas e, principalmente, sobre proteger o que ainda havia de puro naquela família, meu neto. Felipe era uma semente boa plantada em terra ruim. Eu não podia deixar que a ganância dos pais o contaminasse para sempre. A decisão se formou dentro de mim, sólida como uma rocha. Eu não sairia da minha casa. Eu não seria despachada para um depósito de idosos. E eles não colocariam as mãos sujas no patrimônio que Marcos e eu construímos com uma vida inteira de trabalho. A questão não era mais se eu iria lutar, mas como. Pensei nos meus amigos, pensei em minha irmã, mas não queria envolvê-los num drama familiar tão feio, tão íntimo. Não queria que olhassem para meu filho com pena ou com desprezo. Era uma batalha minha, mas eu não precisava lutar sozinha. E então, um nome surgiu na minha memória, como uma luz no fim do túnel. Helena. Helena Bittencourt. Minha colega dos tempos de faculdade, antes de eu largar tudo para casar e ter o Gustavo. Helena nunca casou, nunca teve filhos. Dedicou a vida à sua carreira de advogada. Uma mulher forte, pragmática, com um senso de justiça que beirava o implacável. Fazia anos que não nos víamos, mas eu sabia que se houvesse alguém no mundo que entenderia, seria ela. Quando Gustavo e Patrícia chegaram, perto da hora do almoço, eu já era outra mulher. Eles entraram com aquela falsa preocupação estampada no rosto. "Mãe, a senhora está bem? Dormiu direito? Ficamos preocupados", Gustavo disse, sem conseguir me olhar nos olhos por mais de um segundo. Patrícia já foi logo arrumando uma almofada nas minhas costas. "A senhora parece tão pálida, sogrinha. Não quer que eu faça um chá?" O cinismo dela era tão descarado que me deu náuseas. "Estou ótima, queridos. Só um pouco cansada. A idade não perdoa", respondi, com a voz mais serena que consegui produzir. E enquanto eles circulavam pela minha cozinha, Patrícia já fazendo planos em voz alta sobre aproveitar melhor o espaço da despensa, eu peguei o telefone e fui para o meu quarto. Disquei o número do escritório de Helena, que encontrei na internet com as mãos trêmulas. Não de medo, de expectativa. Quando a secretária atendeu, pedi para falar com a doutora Helena, dizendo que era uma amiga antiga. Houve uma pausa. E então a voz dela. A mesma voz firme, sem rodeios.
Aurora, Aurora Medeiros, é você mesma? O alívio foi tão grande que precisei me sentar. Helena, sou eu. Preciso de você. Marcamos um almoço para o dia seguinte num restaurante discreto, longe dos lugares que eles frequentavam. Inventei uma desculpa qualquer sobre encontrar uma prima. Durante aquele almoço, eu abri meu coração. Contei tudo. Do início, dos primeiros empréstimos, da venda das joias, do sítio, das humilhações sutis, até a conversa que ouvi atrás da porta no dia do meu aniversário. Contei sem chorar, com uma precisão que me surpreendeu. A dor estava lá, mas a vergonha tinha sumido. Helena me ouviu em silêncio, sem me interromper nenhuma vez. Seus olhos, antes cheios da alegria do reencontro, foram se tornando duros, indignados. Quando terminei, ela não me ofereceu um ombro para chorar. Ela bateu a mão fechada na mesa, com força contida. Fúria. Os canalhas, ela disse, a voz baixa e cortante. Eles te subestimaram, Aurora. Acharam que o amor de mãe te deixou cega e burra, mas eles se enganaram. Naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa. Helena não me via como uma coitada. Ela via a injustiça. E ela estava pronta para a guerra. Foi ali, entre o barulho dos talheres e das conversas alheias, que nosso plano de batalha começou a ser traçado. Não seria um confronto direto e escandaloso. Seria uma jogada de mestre, silenciosa, elegante e definitiva. Eles querem a casa? Helena disse com um brilho perigoso no olhar. Nós vamos garantir que a casa fique para sempre fora do alcance deles, mas que continue protegendo quem merece. Foi ela quem sugeriu a criação de um fundo fiduciário em nome de Felipe, com uma cláusula de usufruto vitalício para mim. As palavras eram complicadas, mas a ideia era simples e genial. A casa seria do meu neto, mas só quando ele tivesse maturidade para cuidar dela. E até o meu último dia de vida, ninguém, absolutamente ninguém, poderia me tirar de lá. Saí daquele restaurante me sentindo 10 quilos mais leve e 20 anos mais forte. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada. Eu tinha um plano. A Aurora que se encolhia para não dar trabalho tinha morrido. Em seu lugar, nascia uma mulher que lutaria com unhas e dentes pelo que era seu por direito. Seu lar, sua história e, acima de tudo, sua dignidade. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu me sentia como uma atriz num palco, desempenhando o papel da velha Aurora, a mãe dócil, a avó um pouco esquecida. Por fora, eu era toda sorrisos serenos e respostas vagas. Por dentro, uma fogueira ardia, e minha mente era um quartel-general, planejando cada movimento com uma precisão militar que eu não sabia possuir. A primeira etapa do plano de Helena era a mais arriscada: reunir os documentos. A escritura da casa, os carnês de IPTU pagos ao longo de 40 anos, os recibos das grandes reformas que Marcos e eu fizemos, tudo pago com o nosso suor. Eram papéis que provavam que aquela casa não era um prêmio de loteria que caiu no colo deles, mas o resultado de uma vida inteira de trabalho. O problema é que desde que Gustavo assumiu minhas finanças, ele e Patrícia tinham o hábito de organizar minha papelada. Eu sabia que eles poderiam ter cópias, mas os originais, a história palpável da minha vida, estavam comigo. Tive que esperar pelo momento certo. Numa terça-feira, eles anunciaram que iriam a um almoço de negócios que se estenderia pela tarde. O alívio que senti foi tão grande que minhas pernas fraquejaram. Assim que o carro deles dobrou a esquina, a atriz saiu de cena. Subi as escadas, não como uma senhora de 70 anos, mas com a agilidade de quem tem uma missão. Fui direto ao escritório de Marcos, um cômodo que eu mantinha quase como um santuário e que Patrícia já cobiçava para transformar num closet moderno. No fundo do armário de mogno, atrás de caixas de ferramentas antigas, estava o velho baú de couro onde guardávamos nossos documentos mais importantes. O cheiro de cedro e de papel antigo me invadiu quando abri a tampa pesada. Minhas mãos tremiam um pouco, não de fraqueza, mas de uma emoção crua. Ali estava tudo: a escritura, com a caligrafia elegante do escrivão,
datada de 42 anos atrás. Nossos nomes, Aurora e Marcos, lado a lado. Junto com os papéis, encontrei um envelope amarelado. Dentro, fotos nossas no dia em que compramos a casa. Éramos tão jovens, cheios de sonhos. Numa das fotos, Marcos me abraçava na varanda ainda sem pintura, o rosto dele iluminado por um sorriso que eu nunca mais veria. Lágrimas vieram aos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão por aquela memória e de uma fúria renovada por quem queria apagar tudo aquilo. Emoção. Coloquei tudo o que Helena pediu numa pasta grossa. Guardei o resto de volta no baú, sentindo o peso da minha própria história nas mãos. Eu não estava lutando por tijolos e cimento. Eu estava lutando por aquele sorriso de Marcos, pela jovem cheia de sonhos que eu fui, pela promessa que fizemos um ao outro naquele dia. Minhas idas ao escritório de Helena se tornaram meu segredo mais bem guardado. Eu saía de casa dizendo que ia encontrar Lúcia, minha irmã, para um café, ou que ia ao grupo de leitura da paróquia. Pegava um táxi e, no caminho, meu coração batia forte, uma mistura de medo e adrenalina. O escritório de Helena era um refúgio de lógica e ordem no meio do meu caos emocional. Ela me recebia com um abraço rápido e um olhar firme. Como você está aguentando, Aurora? Estou aguentando, eu respondia. E era verdade. Ela analisava os documentos com a perícia de um cirurgião. Isso é perfeito, Aurora. Incontestável. Você pagou por cada prego nesta casa. Ela me explicava os termos legais de novo, com paciência. O usufruto vitalício significa que, enquanto você respirar, esta casa é sua para usar como quiser. Eles não podem te colocar para fora, não podem te forçar a nada, e o fundo fiduciário em nome do Felipe garante que eles não possam vender para pagar as dívidas deles. É um cheque-mate. A palavra cheque-mate soou como música. Enquanto isso, em casa, a pressão aumentava. A máscara de preocupação de Patrícia estava cada vez mais fina, revelando a impaciência por baixo. Num domingo, ela chegou com uma proposta. Sogrinha, tenho um amigo que é um geriatra maravilhoso. Ele trabalha numa clínica que é um espetáculo. Por que a senhora não marca um check-up completo? Só pra gente ficar tranquilo. O veneno estava na doçura da voz. Um laudo médico que atestasse qualquer fragilidade, qualquer lapso de memória, seria a arma que eles precisavam para tentar uma interdição. Eu sorri o meu sorriso mais vago e cansado. Que gentileza sua, querida. Mas meu médico de sempre, o Dr. Afonso, me conhece há 30 anos. Se eu precisar de algo, falo com ele. Agora estou me sentindo tão bem, só um pouco cansada. Eu usei a arma deles, a velhice, como meu escudo. E eles, tão certos da minha senilidade, acreditaram. Gustavo era mais sutil, mas igualmente venenoso. Sentava-se ao meu lado, fingindo confidências. Mãe, os negócios estão complicados. Surgiu uma oportunidade de investimento, daquelas que mudam a vida. Mas precisa de um capital inicial alto. Se a gente tivesse como levantar esse dinheiro... Ele deixava a frase no ar, os olhos fixos na minha cristaleira, nos quadros da parede. Eu apenas suspirava. Ah, meu filho, dinheiro é sempre um problema, não é? Seu pai sempre dizia para termos cuidado com oportunidades que parecem boas demais. Ele se calava, frustrado com a minha aparente ingenuidade. A gota d'água, o ato que cimentou qualquer dúvida que eu pudesse ter, veio numa quinta-feira. Patrícia chegou da rua com uma sacola de uma papelaria chique. Olha o que eu trouxe para a senhora ver, sogrinha. E de dentro da sacola, ela tirou um catálogo. Papel brilhante, fotos coloridas de idosos sorridentes jogando baralho e fazendo hidroginástica. Na capa, o nome: Morada do Sol, Residencial Sênior. Meu sangue gelou. Senti uma onda de náusea tão forte que precisei me segurar na poltrona. Era um catálogo de um asilo de luxo. Ela o folheava na minha frente com um entusiasmo macabro. Olha que lugar lindo, Aurora. Tem enfermagem 24 horas, atividades em grupo, jardim. A senhora não ia se sentir mais tão sozinha.
e a gente ia poder viajar, cuidar das nossas coisas, sabendo que a senhora estaria segura e bem cuidada. Eu olhei para o rosto dela, para o sorriso falso, para os olhos que brilhavam de ganância. Ela não estava me sugerindo. Ela estava me mostrando o meu destino, o meu futuro encaixotado e despachado. A confiança dela era total. Ela realmente acreditava que eu era um objeto a ser movido, uma vida a ser administrada por ela. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas eu consegui. Forcei um sorriso trêmulo. Peguei o catálogo com as mãos que eu me esforcei para que parecessem incertas. Nossa, que interessante, Patrícia. Parece mesmo muito bonito. Folheei as páginas, vendo os rostos anônimos que poderiam ser o meu. Vou dar uma olhada com calma depois. Preciso pensar. Ela sorriu vitoriosa. O sorriso de quem acaba de dar o bote final. Claro, sogrinha. Pense com carinho. É para o seu bem. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu coloquei o catálogo do asilo sobre a mesa da cozinha. Ao lado dele, coloquei a pasta com os documentos que eu havia reunido. De um lado, o futuro que eles planejaram para mim. Do outro, o meu passado, a minha história, a minha força. Peguei o telefone e liguei para Helena. Está na hora, eu disse, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Marque a reunião. Quero todos aqui no próximo sábado. A guerra silenciosa havia acabado. A batalha final estava marcada. O sábado chegou com um sol forte, impiedoso, que entrava pelas frestas da persiana e desenhava listras de luz no tapete da sala. Um dia bonito para uma execução. Minha casa nunca esteve tão arrumada, tão silenciosa. Preparei café, coloquei biscoitos num prato bonito, como se fosse uma visita qualquer. Cada gesto era calculado, uma forma de manter minhas mãos ocupadas, de ancorar meu corpo na realidade enquanto minha mente se preparava para a batalha. Minha irmã Lúcia e o marido dela chegaram primeiro. O abraço de Lúcia foi apertado, um código silencioso que dizia: "Estou com você." Ela sabia que algo estava errado, mas não a dimensão do abismo. Sentei-os no sofá, meu coração martelando contra as costelas, um tambor de guerra anunciando o que estava por vir. Então, eles chegaram. Gustavo, Patrícia e Felipe. Entraram com a confiança de quem se sente dono do lugar. Patrícia trazia um sorriso largo, quase predatório. Gustavo parecia um pouco mais tenso, talvez sentindo o peso da atmosfera. Felipe, como sempre, estava meio alheio, os fones de ouvido já a postos. E por último, discreta como uma sombra, chegou Helena. Apresentei-a como uma velha amiga que veio me ajudar com uns papéis. Patrícia a mediu de cima a baixo com um olhar desconfiado, mas o sorriso não vacilou. Eles achavam que a vitória já era deles. A complacência era o seu maior ponto fraco. Quando todos se sentaram, um silêncio pesado se instalou na sala. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo do meu avô, cada segundo marcando um passo a mais para o abismo. Eu olhava para os rostos. Lúcia, preocupada. Gustavo, evitando meu olhar. E Patrícia, com uma expressão de curiosidade quase divertida, como quem assiste ao primeiro ato de uma peça cujo final já conhece. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões. A voz de Marcos ecoou na minha cabeça, uma lembrança de décadas atrás, quando enfrentei meu primeiro grande medo. Fale com a sua verdade, Aurora. A verdade tem uma força que nenhuma mentira consegue derrubar. Eu agradeço a todos por terem vindo, comecei, e minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos. Firme, calma, sem o tremor que eu temia. Reuni vocês aqui porque, como sabem, completei 70 anos. E essa idade nos traz muitas reflexões sobre o futuro, sobre legado, sobre família. Fiz uma pausa. Os olhos de Patrícia brilharam. Ela se ajeitou na poltrona como se estivesse prestes a receber um prêmio. Gustavo forçou um sorriso, um aceno de cabeça concordando com a minha sabedoria. Eu sempre acreditei que esta casa era mais do que paredes e um teto.
Era o centro da nossa família, o lugar seguro, o porto. Olhei diretamente para Gustavo. O lugar onde eu cuidei de você, meu filho, onde sacrifiquei meus sonhos para que você pudesse ter os seus. Ele se mexeu, desconfortável. Patrícia tentou intervir, com sua falsa doçura. Ah, sogrinha, não fale assim. A senhora é uma inspiração para todos nós. E a gente sabe que a senhora está cansada. Só queremos o seu bem. Foi a minha deixa. Levantei a mão, um gesto pequeno, mas que a calou no meio da frase. Frieza. Eu ainda não terminei, Patrícia. A surpresa no rosto dela foi impagável. A velha Aurora nunca a interrompia. O que eu quero dizer é que no dia do meu aniversário, enquanto eu me arrumava para a festa que vocês organizaram com tanto carinho, eu ouvi uma conversa. O ar na sala ficou rarefeito. Os sorrisos morreram. Gustavo empalideceu, o rosto de repente pálido como cera. Patrícia congelou, a xícara de café a meio caminho da boca. Apenas Felipe, que tinha tirado um dos fones, olhava de um para o outro, confuso. Eu ouvi o plano de vocês, continuei, a voz agora cortante. O plano de me colocar num asilo. Um bom asilo, você disse, Patrícia. Não é como se fosse uma prisão. Ouvi o plano de vender esta casa, o lar que construí com o pai de vocês, para pagar por dívidas de luxo e de uma vida que vocês não podem sustentar. Ouvi meu próprio filho concordar que eu já estou velha e que seria melhor me remover para não atrapalhar os planos. O choque era palpável. Lúcia levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas de horror e raiva. Seu marido olhava para Gustavo com um desprezo que eu nunca tinha visto. Mas mãe, a senhora entendeu tudo errado, gaguejou Gustavo levantando-se. A gente só estava preocupado com a senhora, sozinha aqui, nessa casa enorme. Não minta para mim, Gustavo, não mais. Minha voz era um sussurro letal. Eu ouvi. E o que eu ouvi me forçou a tomar uma atitude. Porque vocês me ensinaram uma lição muito dura, que o amor sem respeito é apenas uma desculpa para a exploração. Nesse momento, Helena, que até então era apenas uma espectadora silenciosa, se levantou com uma pasta preta nas mãos. Ela se postou ao meu lado, uma fortaleza de calma e autoridade. Bom dia a todos. Meu nome é Helena Bittencourt e sou a advogada de Dona Aurora Medeiros. Se a revelação da conversa foi um soco, a presença de uma advogada foi um nocaute. Patrícia soltou a xícara, que se espatifou no pires, derramando café na mesinha de centro. Ninguém se moveu para limpar. Dona Aurora me procurou há algumas semanas, Helena continuou, a voz profissional e sem emoção, e me instruiu a tomar as medidas legais necessárias para proteger seu patrimônio e, principalmente, sua dignidade. E essas medidas já foram concluídas e devidamente registradas. Ela abriu a pasta. A partir de anteontem, esta propriedade não pertence mais exclusivamente a Dona Aurora. Ela instituiu um fundo fiduciário irrevogável. Helena fez uma pausa, olhando diretamente para Gustavo e Patrícia, saboreando o peso das palavras. O único beneficiário deste fundo é seu neto, o jovem Felipe Medeiros. Felipe arregalou os olhos, tirando o outro fone completamente chocado. O quê? Eu? Helena continuou, impassível. No entanto, os termos do fundo são claros. O bem, esta casa, só passará para o controle de Felipe quando ele completar 35 anos de idade. Até lá, o fundo será administrado por um terceiro neutro, indicado por Dona Aurora. O imóvel não pode ser vendido, hipotecado, alugado ou usado como garantia para qualquer tipo de transação financeira. Está completamente blindado. O silêncio era total. O som do relógio parecia gritar na sala. E mais importante, concluiu Helena, fechando a pasta com um clique seco, Dona Aurora Medeiros tem por direito legal e irrevogável o usufruto vitalício integral deste imóvel. Em termos simples, para que todos entendam, isso significa que ela viverá aqui, como a única dona de suas vontades, até o último dia de sua vida. Ninguém, sob nenhuma circunstância legal, pode removê-la daqui. A explosão veio de Patrícia.
A máscara de boa moça se desintegrou, revelando o monstro de ganância que vivia por baixo. Ela se levantou de um salto, o rosto vermelho, transfigurado pelo ódio. Sua velha louca, sua bruxa egoísta, como você pôde fazer isso? Nós contamos com esse dinheiro. O Gustavo é seu filho. Essa casa era dele por direito. Você nos destruiu. Você destruiu a sua própria família por capricho. A voz dela era um grito histérico, agudo, cheio de veneno e desespero. Gustavo, paralisado, tentou segurá-la. Patrícia, calma, pelo amor de Deus. E então se virou para mim, os olhos suplicantes, cheios de lágrimas de um covarde. Mãe, por favor, me escuta. A gente pode conversar, reverter isso. Eu sou seu filho. Eu te amo. A gente precisa de ajuda. A senhora não entende as nossas dívidas. Eu me levantei também, e pela primeira vez na vida, olhei para o meu filho de cima para baixo. A dor no meu peito era imensa. A dor de um amor que foi traído de forma irreparável, mas não havia mais fraqueza em mim. Decepção profunda. Amor, Gustavo? Você chama isso de amor? Planejar jogar sua mãe num depósito para roubar o teto dela? Você não me ama. Você ama o que eu posso te dar, as dívidas de vocês. Eu disse, a voz baixa, mas ecoando na sala. São de vocês. Vocês as criaram com sua ganância, sua vaidade, sua fraqueza, e vocês vão aprender a resolvê-las sozinhos, como adultos. Olhei para a figura patética do meu filho, depois para a fúria descontrolada da minha nora. Vocês queriam a minha casa? Pois ela está aqui, firme, forte, como eu. E vocês não vão mais entrar nela sem a minha permissão. Vocês queriam me apagar da minha própria vida? Pois eu lhes digo, eu estou mais viva do que nunca. Foi então que a voz de Felipe, trêmula e cheia de uma dor genuína, cortou o ar. Ele olhava para os pais, o rosto pálido de incredulidade e nojo. É verdade? Vocês iam colocar a vovó num asilo? A pergunta dele, tão simples, tão pura, foi o golpe final. Foi a sentença de morte para a farsa deles. Gustavo não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça, derrotado, humilhado na frente do próprio filho. A inversão de poder estava completa. A guerra tinha acabado. E eu, Aurora, estava de pé, no centro da minha sala, no centro da minha vida, com a minha dignidade restaurada. A porta se fechou atrás deles e o som do motor do carro diminuindo na rua foi como o fim de uma tempestade. O silêncio que ficou na sala não era de paz. Era o silêncio de um campo de batalha depois que os corpos foram retirados. Pesado, cheio de destroços. A xícara de Patrícia, quebrada no pires, com o café manchando a madeira da mesinha de centro que Marcos tanto amava, era o único vestígio físico da guerra que acabara de acontecer. Não senti a alegria da vitória. Não senti um pingo de triunfo. O que senti foi um alívio amargo, doloroso, como o de um médico que precisa amputar um membro para salvar o corpo. A ferida ficaria ali para sempre. Meu filho, meu único filho. A imagem do rosto dele, desfigurado pela vergonha na frente da própria família, do próprio filho, era uma faca que se revirava no meu peito. E a de Patrícia, o ódio puro nos olhos dela, a máscara de boa moça derretida para revelar o monstro. Aquilo me deu um calafrio. Eu vivi anos ao lado daquele monstro e nunca o enxerguei de verdade. Alívio, amargo. Minha irmã Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela veio até mim, me envolveu num abraço que era pura força, pura compreensão. Aurora, minha irmã, que coragem! Meu Deus, que coragem! As lágrimas dela molharam meu ombro. Você fez o que tinha que ser feito, o que nenhuma de nós teria coragem de fazer. As palavras dela eram um bálsamo. A validação que eu não sabia que precisava. Eu não estava louca. Eu não era a bruxa egoísta que Patrícia gritou. Eu era uma mãe que tinha chegado ao seu limite. Felipe continuava sentado no sofá, paralisado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O mundo de fantasia do celular tinha se estilhaçado e a realidade que sobrou era feia, suja. Ele se levantou,
Veio até mim, os olhos de menino agora cheios de uma dor adulta. Vovó, me perdoa. Eu não fazia ideia. Juro. Eles falavam que a senhora estava cansada, que precisava de ajuda. Mas um asilo? A voz dele quebrou na última palavra. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos, o rosto que era uma mistura tão perfeita de mim e de Gustavo. Eu sei que você não sabia, meu querido. Eu sei. E nada disso é culpa sua. Ouça bem, nada disso é culpa sua. Ele me abraçou, um abraço de quem procura um porto seguro em meio ao naufrágio. E naquele momento, eu soube que proteger a casa para ele era a decisão mais certa que eu poderia ter tomado. Naquela noite, a casa parecia imensa. Cada cômodo ecoava as vozes, os gritos, as acusações. Tentei dormir, mas o sono não veio. No dia seguinte, começou o bombardeio. O telefone tocava de forma insistente, agressiva. Eu via o nome de Gustavo no visor. Depois, o de Patrícia. A cada toque, meu corpo se enrijecia. Minha primeira vontade era atender, ouvir, talvez até explicar. Mas a voz de Helena, firme, ecoava na minha cabeça. Não atenda, Aurora. Eles vão usar de tudo. Vão apelar para a culpa, para o amor, para a pena. Depois vão para as ameaças. Não dê a eles essa arma. Silêncio é a sua força agora. E eu obedeci. Desliguei o som do telefone. As mensagens começaram a chegar. As de Gustavo eram súplicas patéticas. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. A gente precisa conversar. Eu te amo. A senhora é minha mãe. A gente pode consertar isso. As de Patrícia eram puro veneno. Começaram com acusações. Você destruiu a nossa vida. E evoluíram para ameaças veladas. Você vai se arrepender disso. Velha ingrata, você vai morrer sozinha nessa casa. Li as primeiras, senti o estômago revirar e depois apaguei todas sem ler. Aquele veneno não entraria mais em mim. Helena me ligava de seu número privado para me manter a par. Eles me ligaram, os dois, ela contou com a voz calma de sempre. O filho tentou o apelo emocional. A nora tentou me intimidar. Falei com ela que qualquer nova tentativa de ameaça à sua integridade física ou moral seria registrada em um boletim de ocorrência. Ela desligou. Helena me disse que eles estavam desesperados, procurando outros advogados, buscando brechas, formas de anular o fundo fiduciário. Não vão encontrar nada, Aurora. Está tudo amarrado. É uma fortaleza legal. A realidade está batendo na porta deles e eles não gostaram do som. E a realidade bateu. Lúcia me contava as notícias em doses homeopáticas, com cuidado para não me ferir mais. O carro caro foi vendido. O apartamento estava à venda. Eles estavam procurando uma casa de aluguel num bairro bem mais simples. As dívidas no cartão de crédito, as prestações do clube, o financiamento que fizeram contando com o dinheiro da minha casa, tudo veio à tona como um esgoto que transborda. Luto, pelo, filho, vivo. Meu coração de mãe se partia em 1000 pedaços ao ouvir aquilo. Era meu filho. Apesar de tudo, era o menino que eu embalei no colo. Mas a Aurora, que se sacrificaria para consertar os erros dele, tinha morrido naquele corredor, no dia do meu aniversário. As consequências agora eram só deles. Eu estabeleci minhas novas regras. A porta da minha casa, que sempre esteve aberta, agora tinha limites. Troquei a fechadura, não por medo, mas por princípio. Aquele era o meu santuário. As visitas de Felipe eram sempre bem-vindas, e ele vinha com frequência, como se buscasse em mim a estabilidade que perdeu em casa. Mas as visitas de Gustavo e Patrícia estavam suspensas por tempo indeterminado. Eles precisavam entender que o respeito era a chave, e eles a haviam jogado fora. A dor da ruptura ainda era presente, uma dor fantasma que latejava nos momentos de silêncio. Mas, pela primeira vez em anos, a vergonha não estava lá. A sensação de ser um fardo, de ser um problema, tinha desaparecido. Eu caminhava pela minha casa e sentia o chão firme sob meus pés.
Eu olhava para os móveis, para as fotos nas paredes e via a minha história, não um inventário para leilão. A paz que começava a brotar em mim não era uma paz feliz. Era a paz dura, conquistada a um custo altíssimo. Era a paz de quem sobreviveu à guerra e agora podia, finalmente, começar a reconstruir o próprio território. 6 meses. Meio ano desde o dia em que minha vida virou do avesso para finalmente cair do lado certo. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O silêncio da casa era uma ferida aberta. Cada toque do telefone era um sobressalto. Cada carro que parava na rua me fazia prender a respiração. Era o luto. Um luto estranho, porque eu não estava chorando por um filho morto, mas pela morte da imagem que eu tinha dele. E isso, de alguma forma, doía mais. Mas o tempo, esse remédio teimoso, foi fazendo o seu trabalho. Aos poucos, a dor aguda foi se transformando numa cicatriz, daquelas que a gente toca de vez em quando para lembrar que sobreviveu. Comecei a notar pequenas coisas. O nó que vivia na minha garganta tinha se desfeito. As dores de cabeça que me atormentavam sumiram. Uma manhã, acordei e percebi que tinha dormido a noite inteira, um sono profundo, sem pesadelos. Foi a primeira vez em anos. A casa também começou a respirar de novo. Eu abri todas as janelas, deixei o sol entrar e varrer os cantos escuros. Comecei pelo jardim. Minhas rosas, que andavam tão tristes e abandonadas, receberam adubo, água, cuidado. Enterrar as mãos na terra, sentir o cheiro de vida, me curava um pouco a cada dia. Era como se, ao cuidar delas, eu estivesse cuidando de mim. Por insistência de Lúcia, me inscrevi num grupo de leitura na biblioteca do bairro. Fui com o pé atrás, achando que não teria mais paciência para essas coisas. E encontrei um tesouro. Mulheres da minha idade, mais novas, mais velhas, cada uma com suas histórias, suas perdas, suas vitórias. Ninguém ali me olhava com pena. Elas me viam como Aurora. E foi uma delas, a Emília, uma viúva de risada fácil e olhos brilhantes, que me deu o empurrão que faltava. Você disse que gostava de pintar, Aurora? E por que parou? Ah, veio o casamento. O Gustavo nasceu, a vida... Eu respondi com a desculpa de sempre. Ela me olhou séria e disse: a vida ainda está aí, mulher. Compra umas telas. E eu comprei. A antiga suíte de hóspedes, aquela que Patrícia cobiçava para seu escritório frio e impessoal, virou meu ateliê. A primeira vez que espremi a tinta na paleta, o cheiro de óleo de linhaça me transportou para 50 anos no passado. Minhas mãos tremiam. O que eu ia pintar? Mas então eu simplesmente comecei, e as cores explodiram na tela. Manchas, formas, sem lógica, sem regras. Era a minha alma se derramando, a alegria, a dor, a raiva, a paz. As paredes que Patrícia queria pintar de um branco sem vida, agora estavam respingadas de azul, de amarelo, de vermelho. A bagunça mais linda do mundo. A minha bagunça. As notícias de Gustavo e Patrícia chegavam a conta-gotas, trazidas por Lúcia, sempre com um cuidado para não me machucar. As tentativas de contato deles cessaram depois que Helena foi categórica. Qualquer conversa passaria por ela e teria que envolver um pedido formal de desculpas e o reconhecimento do mal que me fizeram. Eles nunca aceitaram. O orgulho e a ganância eram maiores. Lúcia me contou que venderam o apartamento e se mudaram para uma casa alugada, bem menor, num bairro que Patrícia certamente desprezaria. Melancolia. Ela disse que Patrícia se tornou uma pessoa amarga, que cortou relações com quase toda a família. E Gustavo se apagou. Virou uma sombra silenciosa, afundado em trabalho para pagar as contas que nunca diminuíam. Eu ouvia aquilo e meu coração de mãe sangrava. Mas era um sangramento limpo, o de uma ferida que finalmente podia cicatrizar. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Quem se tornou meu porto seguro foi Felipe. Ele vinha me ver quase todo fim de semana. No começo, eram visitas silenciosas. Ele sentava na cozinha enquanto eu cozinhava e ficávamos ali, apenas com o som da panela no fogo. Aos poucos, ele começou a falar.
sobre a faculdade, sobre uma menina que ele estava gostando, sobre a tensão que era viver em casa com os pais. Ele nunca os acusava diretamente para mim, por lealdade, mas eu via em seus olhos a decepção. Ele tinha sido forçado a amadurecer rápido demais. Um dia, ele me ajudava a podar as roseiras no jardim. O sol da tarde estava suave e o cheiro das flores era doce. Ele parou, olhou para mim, os olhos sérios. Vovó, eu me desculpo de novo, por não ter visto, por não ter entendido. Eu toquei seu rosto. Já te perdoei, meu neto. Você não tinha culpa. Ele engoliu em seco. Eu sei. Mas eu penso nisso todo dia. E eu queria que a senhora soubesse. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Aquelas palavras. Aquelas simples palavras me reconstruíram por dentro de um jeito que tinta nenhuma, livro nenhum conseguiria. A minha luta não tinha sido em vão. A semente boa que eu vi nele estava florescendo, apesar da terra ruim. A casa agora é diferente. Os móveis são os mesmos, as fotos de Marcos continuam na parede, mas a energia mudou. Não é mais um lugar de espera, de medo, de serviço. É um lugar de criação, de risadas com as amigas do grupo de leitura, de conversas com meu neto. O medo da solidão, aquele fantasma que me assombrou por tanto tempo e me fez aceitar o inaceitável, foi embora. Descobri que gosto da minha própria companhia. Descobri que a solidão que dói não é a de estar sozinha, mas a de estar mal acompanhada, mesmo que seja pela própria família. O meu recomeço não foi uma viagem para um lugar distante. Foi a reconquista do meu próprio território, centímetro por centímetro. Estou sentada na varanda, com uma xícara de chá morno entre as mãos, olhando para o meu jardim. As rosas que eu mesma podei e adubei estão explodindo em cores que eu nem lembrava que existiam. Vermelhas, amarelas, cor-de-rosa. Vivas, obstinadas. Elas me lembram de mim. A vida, aos 70 anos, me deu de presente a lição mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. Eu aprendi que o amor de mãe, esse sentimento que a gente acredita ser infinito e incondicional, tem um limite. Um limite que não é o fim do amor, mas o começo do respeito. O limite se chama dignidade. Eu passei a vida inteira acreditando que amar era me doar por completo, era ceder, era justificar, era perdoar antes mesmo do erro ser cometido. Era colocar as necessidades do meu filho acima das minhas, sempre. Mas descobri da pior maneira possível que amor sem respeito é só uma via de mão única para o abuso. É um cheque em branco que uma hora volta sem fundos e o rombo fica na alma da gente. Hoje, eu não sinto mais raiva, nem mesmo de Patrícia. A raiva secou e virou uma espécie de poeira triste que o vento levou. O que sinto é uma melancolia profunda pelo filho que eu perdi, mesmo ele estando vivo. Perdi a ilusão do menino de mãos febris que segurava as minhas como se eu fosse o centro do universo dele. Aquele menino cresceu e escolheu o seu próprio centro, a ganância, a fraqueza, a conveniência. E eu tive que aprender a amá-lo à distância, com a porta do meu coração entreaberta, mas com a porta da minha casa firmemente trancada para a sua toxicidade. A casa. No fim, a briga nunca foi só pela casa. A casa era só o símbolo, o palco onde o drama da minha vida se desenrolou. Eles queriam os tijolos, o terreno, o valor no mercado imobiliário. O que eu lutei para proteger foi a alma deste lugar, as risadas de Marcos ecoando na sala, o cheiro do bolo de fubá nas tardes de domingo, as marcas de altura de Gustavo na porta da cozinha que eu nunca tive coragem de pintar por cima. Lutei pela minha história, e ao lutar por ela, eu me reencontrei. Ganhei a mim mesma de volta. A Aurora que se encolhia para não dar trabalho, que pedia desculpas por existir, essa morreu. Em seu lugar nasceu uma mulher que pinta quadros coloridos e barulhentos, que ri alto com as amigas, que diz não, sem sentir culpa. Descobri o prazer imenso da minha própria companhia. A herança que quero deixar para o Felipe não é a escritura de um imóvel. É essa lição. Quero que ele olhe para esta casa, para este jardim,
e entenda que o bem mais valioso que uma pessoa pode ter é o respeito por si mesma. Que nenhuma quantia em dinheiro, nenhuma pressão familiar vale a paz de espírito. Minha casa está segura, protegida por muros de afeto e por papéis assinados, mas a maior vitória é outra. É saber que minha alma, que andava por aí sem teto, desabrigada, humilhada, finalmente encontrou o seu lar. E esse lar sou eu.